Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. É com grande alegria aí que eu dou início a mais um vídeo aqui, né? Hoje o vídeo tá um pouquinho diferente, como vocês podem ver. Estou aqui sentadinha e hoje não vai ser um vídeo de desabafo, hoje não vai ser um vídeo daqueles que eu sento pra conversar com vocês. Hoje eu desafiei as meninas que me seguem lá no Instagram a me fazerem perguntas difíceis de responder. Então vocês já sentem aí a pressão, né? Eu pedi para elas criarem perguntas para mim, como se eu fosse a melhor amiga delas, se eu fosse a amiga mais íntima delas. Perguntas que elas só fariam para pessoas que fossem bem íntima delas. Confesso que de início eu achei que vocês iam pegar leve, né? Mas não foi isso que aconteceu. Tivemos bastante perguntas difíceis realmente de responder. Inclusive, tiveram duas perguntas que eu vou deixar somente para responder lá no meu Instagram. Não vou amarelar, não vou roer as cordas. Eu vou responder. Porém, eu não vou responder aqui em forma de vídeo, porque são duas perguntas um pouco assim inapropriadas para menores. E como eu sei que aqui nesse canal existem muitas crianças também que assistem por conta dos vídeos, né, com os meus filhos e tudo mais, e por sermos mães, né? Muitas mães acabam compartilhando com os seus filhos e sabe aquela coisa que a gente tá ali conversando mãe com mãe e tem um monte de filho ali e tem vezes que a gente tem que vigiar as conversinhas que nós estamos tendo? Mais ou menos isso. Então eu achei que seria inapropriado conversar assim, porque eu sei que vão ter crianças que talvez possam assistir, mas eu não vou amarelar, eu vou responder lá. E tá tudo bem também as perguntas que vocês mandaram, porque o que eu falei, se eu fosse amiga íntima de vocês, qual tipo de pergunta vocês fariam? Então, não tem problema nenhum a pergunta que você fez. É só como mãe mesmo, é ter um cuidadinhozinho, porque tem umas crianças que ficam sondando e urubuzando as nossas conversas e a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Então já fica aí, ó, uma super dica pra você que é mãe. Não converse sobre todos os assuntos quando seus filhos estiverem por perto. Essas duas perguntas, que são muito interessantes também, vale a pena vocês ir lá verem as respostas. Depois que eu liberar, né, depois que esse vídeo sair, eu vou responder. Mas vigiem no que vocês andam conversando perto dos seus filhos, porque eles são uma esponja, como a gente cansa de ouvir por aí. Bora pra primeira pergunta. Então, tivemos perguntas bem assim, algumas ligadas a mim, né? Tipo assim, a pessoa querendo saber alguma curiosidade minha. E outras não tem nada a ver comigo, mas são perguntas difíceis. Essas que não tem nada a ver comigo são difíceis, entendeu? Porque as que tem a ver comigo são perguntas mais fáceis. Agora, as que não tem a ver comigo são perguntas difíceis. Eu não vou dizer quem foi que fez essas perguntas, até mesmo porque a caixinha de perguntas no Instagram, geralmente a graça delas é que a pessoa pode mandar de forma anônima. Então eu também não vou expor aqui as pessoas que me mandaram essas perguntinhas. Mas se eu responder a sua pergunta e você se sentir assim, tudo bem, você se declarar, que legal, você respondeu a minha pergunta, que não sei o quê, pode dizer aqui nos comentários. Mas eu não vou falar quem foi que mandou as perguntas, porque, né, melhor não. Como foi pra você a mudança de adolescente pra adulta? Muito difícil? No sentido de ter mais responsabilidades, começar a trabalhar, amadurecer mesmo? Então, gente, foi muito difícil. Foi muito difícil o meu período, assim, dos 17 para os 18, né? Que é quando a gente diz que acabou realmente a adolescência. E quando eu terminei o ensino médio. Na verdade, eu terminei o ensino médio com 17 anos, eu ainda não tinha feito 18. E ver os meus amigos e ver algumas pessoas avançando, indo para universidades fora daqui da minha cidade. A minha cidade, ela é muito interior, então ela não tinha não tinha muitas universidades, muitas opções na época. E isso me angustiava muito. Ver que, apesar de eu ter uma definição bem certa, que na época eu queria fazer pré-teológico, eu queria seguir o meu chamado ministerial, porém, não conseguir avançar, porque eu não tinha isso na minha cidade, como eu estudar teologia, eu teria que ir para fora. Eu até fiz um pré-teológico no Rio de Janeiro, então eu tive que ir para o Rio de Janeiro várias vezes sozinha, sem os meus pais. E às vezes eu ia assim, gritando, morrendo de medo, eu não sabia nem andar aqui em Cabo Frio, quanto mais no Rio de Janeiro. Mas eu não queria crescer. Então, pra mim, todo o avanço, todo o crescimento, ele foi muito difícil, porque eu preferia continuar criança, eu preferia continuar no conforto da inocência, né, e da pureza de uma criança. Não que eu tenha perdido também a pureza, mas assim, pra mim foi muito sofrido. E esse meu período aí que eu fiquei, acabou que eu não entrei em nenhuma faculdade, eu fiquei meio que num ano sabático forçado, porque eu não queria, mas teve que ser. Eu acho até que eu entrei num quadro meio ansioso, mas naquela época pouco se falava sobre isso. Mas eu sentia muitas faltas de ar, eu sentia um medo de morrer absurdo. Eu fiquei muito confusa na época, muito mesmo, e com muito medo de tudo que estava acontecendo, né? Essa coisa de sair da escola, valorizem. Vocês que estudam aí, estão doidos para encerrar os estudos de vocês, valorizem, porque depois que a gente sai do ensino médio, poxa, a gente estuda a vida inteira, aí a gente sai do ensino médio, agora não precisa
mais estudar, né? Estuda se você quiser. E isso é muito pesado, né? E a gente precisa de uma ajudinha aí dos nossos pais, ter maior sensibilidade em relação a isso. E foi isso. Não foi fácil pra mim, foi muito difícil. Eu entrei num período de crise mesmo, assim, existencial, e foi tenso. Tenho indicação médica para não ter filhos. Tenho medo da rejeição e do desgosto para minha família. Então, gente, é algo realmente muito delicado, né? O médico, ele te disse que você não pode. Indicação médica, ele disse que provavelmente se você tiver filho, você vai sofrer, você vai ter problemas seríssimos, então é recomendado que você não tenha. E aí, a opinião dos parentes, né? E aqui, se fosse qualquer outro tipo de pergunta, o que eu faria na sua situação, né, e como eu agiria é tentar focar menos na opinião dos meus parentes, da minha família, e tentar focar mais em mim, na minha saúde mental, porque não é fácil para uma mulher ouvir esse tipo de indicação, né, e agora só se importar, né, e ainda colocar mais coisa na sua cabeça só vai dificultar todo o processo. Então, tente não se apegar muito com o que os outros vão pensar, se os outros vão ficar chateados, se os outros não vão gostar da notícia. Tente não se importar tanto com o que os outros vão fazer com essa informação e tente você, em Deus, fortalecer essa questão, né? Peça para Deus realmente te sustentar e não fique agora nesse momento. A gente às vezes fica querendo cuidar muito dos outros, né, que estão à nossa volta, tentando agradar com a nossa vida e tentando fazer coisas para agradar outras pessoas. Porém, a gente precisa cada vez mais entender que a gente precisa cuidar da nossa vida, porque ao cuidar da nossa vida, ao cuidar do nosso interior, da nossa saúde, a gente beneficia quem convive com a gente. Então, se você estiver bem fortalecida, com a sua saúde mental bem fortalecida, os outros não vão nem ter eles não vão encontrar brecha para opinar ou deixar de opinar sobre qualquer coisa da sua vida. Eu não sei se vocês já repararam. Pessoas decididas, pessoas que sabem, que são assertivas, geralmente são pessoas que ninguém dá pitaco na vida delas. Ninguém dá opinião. Agora, se a gente abre uma brecha para a pessoa sugerir algo ou opinar sobre algo na nossa vida, né? E geralmente é um perfil de pessoas mais introspectivas, são pessoas mais introvertidas, né? Vamos dizer assim. Geralmente essas pessoas elas sofrem muito, com muitos comentários, com muitas opiniões, justamente porque são pessoas indefesas, vamos dizer assim, aparentemente. E outra coisa é que isso é um quadro de ansiedade, né? Quando a gente fica muito preocupado com aquilo que vai acontecer, que a gente ainda nem sabe o que vai acontecer, mas a gente já fica projetando, né? E tendo medo sobre uma situação que ainda não aconteceu. O que eu te aconselharia é que, vive um dia de cada vez. Vive cada momento, cada passo, né? Dê um passo de cada vez, não fique tão nervosa e com tanto medo sobre algo que você ainda nem viveu, porque às vezes a reação deles também pode te surpreender e você só vai parar e pensar, gente, por que eu sofri tanto? E não vale a pena comprometer agora a tua qualidade de vida sobre algo que você ainda nem viveu, você ainda nem experimentou. Próxima. Como você explicaria a cor azul para um cego? Perguntas assim bem aleatórias, né, que tivemos, mas eu acho que eu tentaria explicar para ele através de uma sensação, né, e talvez ver qual é a cor que representa, que ao beber uma água, né? Eu tentaria explicar a cor azul para ele, que é mais ou menos isso, que é tipo que é o frescor que a água dá pra gente ao beber, né? Ao entrar no mar, que a cor azul é um frescor, né? Que é algo. Tentaria explicar através de uma sensação, né, que remete à cor azul, apesar dele não ia falar a cor azul é a cor do céu, né, se ele é cego ele nunca viu que o céu é azul, mas a sensação, eu tentaria explicar através de uma sensação para ele, eu acho que a cor azul ela remete muito a isso, a frescor, né, bem abstrato assim, bem complexo, mas eu acho que ele entenderia, vocês acham que ele entenderia? Outra pergunta, tem medo de algum exame de mulheres? Todos, eu tenho medo de todos eles. Todos eles. A única coisa que eu não tenho medo é de fazer exame de sangue, de agulha. Agulha eu não tenho medo. Mas todos esses, exame de mama eu tenho medo. Na verdade, o exame de mama eu nunca fiz. Quando eu fui fazer, acho que a própria ginecologista, acho que ela meio que ia me passar, mas aí ela passou outros mais difíceis ainda. Eu fiz esses outros mais difíceis e depois, por algum motivo, ela viu meus exames e achou que não tinha necessidade. Enfim, nenhum ginecologista me pediu necessariamente esses exames.
ainda. Não sei se é por conta da idade, não sei. Não sei. Vou até procurar saber se eu já deveria ter feito. Mas só de saber como ele é feito, né? Eu já vi como ele é feito, eu fico nervosa. Casou com quantos anos? Eu casei com 22 anos e o meu marido tinha 21. Você acha que uma mulher cristã que decidiu não casar pode ser mãe através de inseminação artificial? É uma pergunta bem delicada, partindo do princípio de que eu entendo que uma pessoa que decidiu não se casar, porque assim, estamos falando de vida cristã, tá, gente? Não é secular. Uma pessoa que é uma mulher cristã decidiu não casar, na minha opinião, ela decidiu o quê? O celibato, que é viver sozinha e viver em função da vida dela ministerial e viver para o Senhor. Ok, isso é bíblico, isso é normal, tá? Não tem nada de errado nisso, isso não é pecado. Porém, se uma pessoa decidiu isso, ela também decidiu não ser mãe. E ela renunciou à vida dela materna, vamos dizer assim. Então não faz sentido ela querer ser mãe sem pai, sem ter um pai. Então isso pra mim é completamente antibíblico. A Bíblia, do que eu leio da Bíblia, o correto é: o homem se unirá à sua mulher, serão uma só carne e se multiplicarão, correto? Não tem como a mulher querer ser só ela sozinha e depois no meio do caminho, vou viver o celibato, no meio do caminho, agora eu quero ser mãe. Opa, tem um desvio aí, tem uma coisa muito não normal acontecendo. Então, na minha opinião, acho que ela não pode. Se ela decidiu não casar, ela também não pode ser mãe. Estar casada e se sentir infeliz é normal? Sim, é normal. Assim como ser mãe, né, e se sentir infeliz, assim como ser solteira e se sentir infeliz, assim como ser qualquer coisa e se sentir infeliz, é normal. É claro que é normal se sentir infeliz, mas a gente não precisa se submeter a essa condição o resto da vida. Se está se sentindo infeliz, bora arregaçar as mangas para mudar essa realidade, porque tem como, entendeu? Você não precisa se sentir infeliz pro resto da sua vida. Se você está se sentindo infeliz, não sei quais são os motivos, né? Mas sim, eu, por exemplo, na minha vida de casado, já me senti infeliz. Já achei que era uma coisa, né? Bem direcionada a casamento mesmo. Já achei que a minha vida de casado seria uma coisa e foi outra. Porém, a gente precisa entender que é o processo, que faz parte do processo a gente passar por essas turbulências na nossa vida, que nem tudo vão ser um mar de rosas, né? Inclusive, se você me segue aqui nos últimos vídeos, eu falei muito sobre isso, que nem sempre tudo vai acontecer do jeito que a gente imaginava, que nem sempre o nosso casamento vai fluir, vai seguir o fluxo daquilo que a gente imaginava. Então, às vezes a gente fica infeliz por coisas que a gente projetou e reage na nossa cabeça. Então, a gente precisa, peraí, isso aqui é o real, é com isso aqui que eu vou trabalhar. Eu não vou ficar trabalhando com ilusão, entendeu? E esse é o problema. Muita gente acaba trabalhando, idealizando um casamento, partindo do princípio de que casamentos são iguais a esses que a gente vê em filmes, a gente vê em novelas, a gente vê no Instagram, né? E às vezes a gente precisa detectar o porquê que a gente tá infeliz. Se for por esses motivos, a gente precisa entender que a vida é real, a vida acontece aqui, atrás, né, do outro lado da telinha que a vida acontece. E é normal a gente se sentir, porém a gente não pode continuar nessa condição. Se você está se sentindo infeliz no seu casamento, como mãe, como profissional, é aquilo que eu sempre digo, né? Crises são termômetros. Então, talvez esteja na hora de você rever o que pode melhorar. Você não precisa ser infeliz pro resto da vida. Essas outras duas perguntas aqui eu vou responder lá no Instagram. Outra pergunta: pode sair um bolo de café? Então, gente, o que vocês acham? O que vocês acham aí de uma receita de bolo de café? Eu fazia, né? Porque hoje em dia quem faz mais bolo melhor que eu é meu marido. Mas se vocês quiserem, eu posso, assim como eu já trouxe a receita da broa, né? E que se você não viu, aperta aqui, eu posso também trazer a receita aí do bolo de café. Vocês querem? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Você já duvidou do amor de Deus por você? Não. Acho que do amor de Deus por mim nunca duvidei, não. Eu já tive problemas de crer, de incredulidade, de crer na existência de Deus, que é tão problemático quanto, mas das vezes que eu tava crendo mesmo, eu cria que ele me amava. Como me sentir produtiva em volta de uma rotina com horas de trabalho mais facul à noite? Então, como se sentir produtiva? Lembrando do propósito. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Aí você vai se sentir produtivo, porque se você não
souber para onde você está indo, trabalhando igual uma condenada e estudando igual uma condenada, você sempre vai cair na situação de que, para que eu estou fazendo isso? Parece que não estou produzindo nada, parece que eu só estou acordando, trabalhando, comendo e voltando a dormir. E essa sensação, ela é gerada quando a gente está vivendo o quê? De uma forma automática. Então, o que eu acho que você deveria fazer? Eu acho que você deveria estar mais presente e trazer mais sentido para as suas ações. Em vez de fazer tudo no automático, acordar, trabalhar, que todas as vezes você se lembre do porquê que você está fazendo isso. E se ao perguntar isso pra você, por que você está trabalhando igual uma condenada? Por que você está estudando igual uma condenada? E você não tiver uma resposta clara, aí o bicho pega, entendeu? O ideal é que você tenha essas respostas na ponta da língua para que quando você se sentir improdutiva, você se lembre de pra onde você tá indo. E aí, isso vai te ajudar a entender que, cara, uau, eu tô sendo muito produtivo, porque a gente vê, né, milhares de pessoas aí trabalhando o dia inteiro e com essa sensação de que parece que não estou produzindo nada. Mas é porque elas não estão cientes do porquê elas estão fazendo o que elas estão fazendo. E tem vezes que acontece disso, tá, gente? A pessoa entende que realmente ela está vivendo no piloto automático e ela não sabe nem por que ela está fazendo o que ela está fazendo. Ela não sabe nem por que ela está acordando todos os dias, trabalhando cedo, fazendo faculdade. Ela não sabe. E isso é frustrante demais. Por isso que tem tantas pessoas ansiosas no mundo hoje em dia. As perguntas foram essas, gente. As outras duas mais comprometedoras, como eu disse pra vocês, eu prefiro responder lá no Instagram. Então não deixe de ir passar lá no meu Instagram, que é Larissa A. Veloso, e vocês vão ver direitinho a respostinha que eu dei para essas duas perguntas, que são perguntas mais assim comprometedoras, que é só para maiores de 18 anos, entendeu? Não se esqueça, gente, de curtir, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de comentar aqui embaixo o que você achou das minhas respostas, das respostas que eu dei. Pode também dar a sua opinião, aqui estamos abertos. Um beijo, gente, fica com Deus e até o próximo vídeo. E eu queria agradecer muito as pessoas que me enviaram essas perguntas, gente, vocês são demais, vocês capricharam nas perguntinhas, eu amei.